Seus conteúdos têm uma estrutura clara, você faz conteúdos que vendem. Hoje eu quero te mostrar como fazer uma linha editorial que vende de verdade. Esse tipo de conteúdo e muito mais a gente ensina no nosso curso, onde você pode descobrir um pouco mais sobre ele aqui na descrição. Você vai poder aprender a fazer marketing digital como a V4 faz. Porém, se você quer ter uma empresa e quer trabalhar com a gente, você também pode conhecer o segundo link na descrição, onde você vai poder entender um pouco mais do processo de franqueamento da V4, onde você vai fazer marketing digital com a gente e como a gente faz. Se você é uma empresa e está precisando vender mais, está precisando implementar um processo de vendas com a internet, a gente também muito provavelmente pode te ajudar. No nosso site, o v4company.com, você poderá fazer a sua aplicação e a gente vai entrar em contato com você para conhecer um pouco mais da sua empresa e entender se a gente pode ser um braço aí e ajudar a sua empresa a vender mais com a internet. Então, se alguma dessas opções faz sentido para você, clica aqui na descrição. Agora, vamos pro vídeo. Falando de conteúdo, é muito importante que a gente entenda que o conteúdo ele tem que ter um objetivo. Se você pegar agora páginas de empresas pequenas, muitas vezes elas estão fazendo alguns conteúdos, digamos assim, aleatórios. O que acontece? Elas vêm com postagens do tipo bom dia, dia do índio, feliz Páscoa e coisas do tipo que elas acham que elas deveriam estar fazendo para os seus consumidores, porque elas acham que o Facebook, o Instagram vai entregar isso para as pessoas e elas vão ter uma melhor interação com o seu cliente ou algo do tipo. Porém, isso na prática não funciona. Você tem que ter um conteúdo que tenha sentido, um conteúdo que tenha realmente uma linha editorial definida, que vá fazer com que você aumente o nível de consciência do seu cliente e conduza ele para uma ação. E outra coisa também muito importante desses conteúdos dentro de uma linha editorial é que eles possuam um call to action claro. Call to action que é uma chamada para a ação. Você tem que fazer com que os seus conteúdos façam sentido e levem o seu cliente para um passo a mais com a sua empresa. Não precisa ser uma venda. Na verdade, existem uma série de call to actions que você vai poder utilizar que não necessariamente vão ser vendas no primeiro momento. Você vai poder engajar essa pessoa, fazer com que ela interaja, por exemplo, com o seu post, que já vai ser um call to action, e futuramente você vai trazendo mais conteúdos e fazendo call to actions cada vez mais monetizados, digamos assim. Então você vai interagindo com essa pessoa e depois você vai trazer ela realmente para uma venda. Então essa que é a diferença de um conteúdo aleatório e um conteúdo de uma linha editorial pensado. Ele vai elevar o nível de consciência. Falando em nível de consciência, aqui na descrição você tem um vídeo para entender um pouco mais sobre isso, mais a fundo, e vai fazer com que ele interaja com a sua empresa. Então agora eu vou mostrar aqui no quadro como que a gente faz isso na prática. Então agora falando da prática de como fazer uma linha editorial, é importante que você entenda que uma linha editorial nada mais nada menos é do que o que você vai fazer durante a sua semana de conteúdos, tá? Então quando a gente fala de uma linha editorial, a primeira coisa que eu tenho que apresentar para você é uma série de conteúdos que você pode utilizar. Então vamos lá, vamos começar. Qual seria alguns tipos de conteúdos que você vai ter para utilizar? Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, conteúdos técnicos. Conteúdos técnicos são conteúdos que você vai estar trabalhando alguma coisa específica dentro da sua empresa. Por exemplo, você tem um e-commerce de roupas e você vai estar falando do tecido da sua roupa, por exemplo, algo que envolva uma coisa mais profunda, né, que vai gerar mais um conteúdo mais denso, talvez com mais palavras, um conteúdo maior, que a pessoa se engaje para entender um pouco mais da empresa. Geralmente as pessoas que assistem ou que leem esse tipo de conteúdo, você já vai ter uma pessoa um pouco mais engajada, que você já vai poder fazer, por exemplo, um call to action mais claro para uma venda, um call to action mais claro para alguma ação que se comprometa um pouco mais, talvez às vezes deixar o seu e-mail, se cadastrar em alguma coisa. A ideia é justamente que você tenha algo técnico. Então aqui na V4, por exemplo, esse quadro é um quadro mais técnico, onde eu vou pegar pessoas que estão trabalhando com marketing digital e vou ensinar para elas alguma coisa. Nesse caso, linha editorial. Então é conteúdo técnico. Pessoas que podem, por exemplo, comprar o nosso curso porque elas já estão trabalhando com isso. Então um dos call to actions que eu já fiz aqui no vídeo é compra o nosso curso, porque você já está num nível de consciência um pouquinho mais alto. É importante lembrar também que o conteúdo técnico é um dos que mais ajuda na hora de elevar o nível de consciência do seu consumidor. Digamos que você tenha, sei lá, um software. Se você vai fazer um conteúdo técnico, é interessante que você tente elevar o nível de consciência do seu consumidor durante esse conteúdo técnico, fazendo com que ele entenda por que ele tem que usar o seu software, como que o seu software é a melhor solução para um problema dele e coisas do tipo. Então o conteúdo técnico se baseia mais ou menos nisso.
E depois disso, a gente pode vir com conteúdo, por exemplo, conteúdos de cotidiano, né? Então, aqui a gente vai estar sim trabalhando com conteúdos mais simples, conteúdos mais despojados, um pouco menos tecnicamente trabalhados, entendeu? Então aqui você vai estar utilizando ferramentas como o Stories. Então você pode utilizar ali como a V4 faz alguns stories aqui, mostrando o pessoal trabalhando, mostrando como que funciona a empresa e coisas do tipo. Por que esse conteúdo de cotidiano é interessante, né? Não confunda o conteúdo de cotidiano com os bom dias aleatórios que algumas empresas fazem. O conteúdo de cotidiano, ele serve principalmente para humanizar a sua empresa. Então, por exemplo, a maioria das empresas não tem um personagem que nem infoprodutores muitas vezes tem. Então você tem que fazer com que essas pessoas se relacionem mais com a sua empresa. E uma das maneiras de fazer isso é mostrando o cotidiano dela. Então você mostrando pessoas interagindo, pessoas rindo, um happy hour da empresa e coisas do tipo, entram muito bem nesses conteúdos de cotidiano. E já a dica para um conteúdo de cotidiano, como eu falei, é o Stories. É muito bom, é uma área muito boa ali do Instagram para trabalhar esse tipo de conteúdo. O terceiro tipo de conteúdo que você vai poder utilizar são as provas sociais. Então as provas sociais que você pode utilizar, elas vão servir principalmente para aumentar um pouco mais a autoridade da sua empresa, porque vão ser pessoas que não é você falando do seu produto, do seu curso, do que for. Por que isso é interessante? Quando você tem as provas sociais, as pessoas muitas vezes se identificam com essas pessoas, porque elas são pessoas naturais, como qualquer um, então é mais fácil de gerar aquele rapport, essa identificação. Então você consegue fazer com que as pessoas vejam um ponto de vista externo sobre o seu produto. Outro aspecto interessante das provas sociais é a confirmação, né? Então muitas vezes as empresas estão falando o meu produto é bom por isso, o meu produto é bom por aquilo, mas quando tem uma outra pessoa falando, ela vai afirmar, né? Ela vai confirmar que o seu produto é realmente bom. Então as pessoas veem isso com outros olhos do que só você falando que é bom, porque na prática até os ruins falam que são os melhores do mercado, não é verdade? O quarto tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui é um conteúdo muito interessante e muito importante de você utilizar. O quarto tipo de conteúdo são as lives. Você já deve ter percebido que a V4 faz bastante live e os nossos clientes também a gente acaba sugerindo diversas vezes para eles utilizarem esse tipo de conteúdo, né? As lives são tão interessantes porque você vai conseguir ter uma interação real com o seu cliente, uma interação na hora, ao vivo, respondendo perguntas, tirando dúvidas. E é muito interessante isso porque você consegue fazer no modelo de 3 atos que a gente utiliza aqui na V4, né, que a gente já também explicou em uma série de vídeos aqui na V4. Então a estrutura de 3 atos, muito rapidamente aqui, super por cima, você vai estar fazendo um contraste, né? Então você vai estar mostrando como a pessoa, o problema que a pessoa podia ter e como que ela vai conseguir resolver isso, fazendo um passo a passo, né? Mostrando para ela uma demonstração de como ela faz, então pode ser uma demonstração do seu produto e coisas do tipo, e fazendo o que eu disse lá no começo que é tão importante dos conteúdos, que é o Call to Action. Então as lives elas geram isso, as pessoas vão ter ali uma entrega de um conteúdo mostrando como que elas podem resolver algum problema que o seu produto, o seu software resolve, e no fim das contas elas vão ter o Call to Action, que é a chamada para ação, para comprar o seu produto, fazer parte de um trial e coisas do tipo que você pode fazer numa live. É bem interessante porque a live ela tem essa ligação muito interessante com o público que está assistindo. Essas pessoas que ficam até o fim de uma live, que chegam até um CTA, elas estão muito quentes. Elas são muito mais quentes do que aquele lead que você gera, do que aquela pessoa que você prospecta ativamente. Então lives são ótimas, são muito interessantes para você utilizar no seu leque de conteúdos na sua linha editorial. E depois das lives, então, o próximo tipo de conteúdo que a gente sugere aqui, né, que são conteúdos, até para você entender por que a gente vai sugerir esses conteúdos que eu tô falando, são conteúdos que a V4 já testou em diversas empresas, diversos negócios, e são os conteúdos que mais funcionam, tá? Então o quinto conteúdo aqui seria o que eu vou escrever aqui como autoridade, tá? Que aí a gente vai estar envolvendo o gancho, digamos assim, da transferência de autoridade. Como que funciona isso? Basicamente, existe uma série de maneiras que você pode trabalhar para ter uma transferência de autoridade. A ideia é o seguinte, a sua empresa tem um nível de autoridade X e é legal que você tenha algum tipo de associação com pessoas que tenham mais autoridade dentro do seu mercado, obviamente, para transferir essa autoridade. Então, um exemplo de autoridade, transferência de autoridade, é a própria Pronadar, que ela já é consagrada, né, uma academia, ela já é consagrada na área de natação e mesmo assim ela quis a parceria com a metodologia Gustavo Borges,
que é uma outra referência, uma referência de nível nacional dentro de natação. Então o que aconteceu é que no lugar onde a Praia está, ela já tem uma autoridade X, porém, metodologia Gustavo Borges, o próprio Gustavo Borges, eles têm uma autoridade maior ainda. Então essa conexão fez com que a autoridade da Pranadar aumentasse perante os seus clientes. Entendeu? Então você tem um maior valor agregado, talvez você possa aumentar o seu ticket no futuro e tudo mais. Isso é interessante porque você transfere essa autoridade, né? Então você ganha mais autoridade perante as pessoas, sem necessariamente fazer um esforço muito grande na maioria das vezes, né? Então existe uma série de coisas que você pode fazer, não necessariamente fechar uma parceria, que nem a Pranadar, que ela paga e tudo mais, mas você pode fazer, por exemplo, uma entrevista com alguém de autoridade do seu mercado. Então você pegar alguém que já é muito conhecido e fazer uma entrevista com ele, tentando fazer ele dar algum tipo de testado para o seu método, para o seu produto, para o seu software, para o que for. Isso vai gerar uma autoridade muito interessante para a sua empresa, vai transferir essa autoridade da pessoa. Então existe uma série de estratégias que você pode fazer. O próprio post no blog, lá dos conteúdos técnicos que eu estou falando aqui, você pode ter um post no blog de alguém que é uma autoridade grande no seu mercado e isso vai também transferir, entendeu? A autoridade. Você vai poder botar o logo da pessoa lá, falando que você já teve no blog dele e tudo mais, né? Outras ideias também seriam collabs. Você pode fazer um collab com alguém que é autoridade no seu negócio. Então você faz, sei lá, um vídeo, um conteúdo, uma palestra, alguma coisa que vá transferir essa autoridade. A ideia é você pegar alguém com uma autoridade maior que a sua para fazer algum tipo de parceria e aumentar a sua autoridade, digamos assim, por tabela, né? Essa é a ideia da transferência de autoridade e isso fica muito interessante dentro da sua linha editorial. Então agora que você tem uma série de conteúdos que você vai poder utilizar, a ideia é literalmente que você monte um calendário, né? A gente sempre monta um calendário de uma semana cheia do que a gente vai fazer e aí semanalmente a gente vai repetindo isso. A ideia é que você separe esses conteúdos aqui em diferentes momentos da sua semana. Então você vai começar, sei lá, a sua semana com alguns posts cotidianos e aí depois você vai numa terça-feira jogar uma prova social ali e assim sucessivamente, entendeu? A ideia é que você não jogue esses conteúdos só por jogar, né? O interessante é que você consiga fazer alguma ligação entre eles. Por exemplo, o técnico falando de alguma prova social, depois o cotidiano linkando para alguma live sua ou coisas do tipo, né? Então uma estratégia muito interessante que a gente já fez com alguns clientes e a gente faz também na V4 aqui em alguns momentos, é com que você pegue esses conteúdos e alguns deles mais simples, como o cotidiano ou algum post no blog que é menos complexo e que não envolve um call to action tão agressivo, você pode linkar eles, por exemplo, para uma live futura. Então você vai fazendo conteúdos e lembrando da pessoa que vai ter uma live, sei lá, no fim da semana, no começo da próxima semana, e nessa live você vai ter mais gente e você vai poder fazer um call to action mais agressivo com esse pessoal, entendeu? Então isso é uma estrutura para você ligar esses conteúdos de alguma maneira. Isso é bem interessante, é bem importante que você tenha isso em mente, de ter algumas ligações desses conteúdos entre si para fazer sentido, entendeu? Então você ligar um conteúdo no outro, fazer esses call to actions em momentos separados é muito interessante e é basicamente assim que se faz uma linha editorial que funciona e que vai conseguir gerar mais vendas para você. Então depois que você conseguir fazer tudo isso, eu gostaria muito que você volte nesse vídeo aqui e comente pra gente o que você achou. Aproveita antes de ir embora, já deixa seu like aqui embaixo e caso você tenha conhecido a V4 agora, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e tudo que a gente fizer aqui no YouTube, tá bom? Eu sou Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu.